porque Deus me escolheu, que Ele veio em mim, mas Ele escolheu. E se Ele escolheu, Ele vai nos capacitando, vai nos moldando, vai nos preparando, para que nós possamos fazer a sua obra. E o nosso nome não venha a ser glorificado, mas o nome dEle. Porque toda honra, toda glória, sempre vai ser para Ele. Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Eu precisei pegar água. Já foi falado nesta manhã sobre corpo, alma e espírito. E eu chegou no mês de julho, eu fui obrigado a começar a cuidar do corpo. Estava com quase 120 quilos. Eu estou fazendo tratamento para emagrecer, então eu preciso tomar bastante água, senão seca muito a minha garganta. Juízes, capítulo de número 13, está escrito assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, e sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Capítulo 16 e o versículo de número 19, está escrito assim: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e o amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Versículo 22, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. E você tome seu assento, glorificando ao Senhor. Nesta manhã de consagração, quero ministrar sobre as consequências da desobediência. As consequências da desobediência. A Bíblia, e nós conhecemos que Deus levantou grandes homens para ser libertador, salvador, ou fazer com que o povo fosse liberto. Sabemos que Deus levantou Moisés, Deus levantou Josué, e após a morte de Josué, Deus agora vai começar a levantar juízes. Deus levantou 12 juízes para livrar a nação de Israel. São eles Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibizã, Elon, Abdom e por último Sansão. E Deus também usou 2 outros grandes líderes como juiz para a nação de Israel: Eli, o sumo sacerdote, e Deus também usou o profeta Samuel, que também foi juiz e sacerdote. Mas
Quando nós chegamos no capítulo de número 13 do livro de Juízes, nós lemos aqui que os filhos de Israel tornaram a fazer mal o que era aos olhos do Senhor. E quando nós começamos a ler Juízes, parece que nós estamos lendo o jornal do nosso dia, porque é assim, o povo começa a desobedecer ao Senhor, o Senhor vai afligir, o Senhor vai trazer coisas para que o povo volte-se para Ele, porque quando as coisas estão tudo bem, nós não precisamos orar, nós não precisamos estar na igreja, nós não precisamos buscar ao Senhor, e o povo esquecia de Deus, começava a buscar outros deuses, ou fazer o que não agradava ao Senhor, e Deus permitia que exércitos inimigos viesse agora a afrontar o povo de Israel, viesse agora a oprimir o povo de Israel, começa agora a sufocar a Israel, e Deus levanta juízes, esses juízes são usados por Deus, o Espírito de Deus vem capacitar esses homens para fazer a sua obra, mas quando nós chegamos no capítulo 13, vai começar a narrar a história de um homem chamado Manoá, a sua esposa era estéril, não poderia gerar, e nós podemos pensar, desta família jamais Deus vai escolher alguém, mas o nosso Deus é especialista em escolher aqueles que ninguém quer, Deus é especialista em olhar para quem aqueles que ninguém olha, e Deus viu em Manoá um potencial para gerar um grande juiz. Eu vim esta manhã te dizer, os tempos são difíceis, mas Deus vai levantar homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, para fazer a diferença, e o nome dele ser glorificado. Deus agora vai visitar a esposa de Manoá e vai dizer: você, o anjo do Senhor, aparece a ela, você vai gerar um menino, e ele vai ser o juiz, ele vai ser o libertador, ele vai ser aquele que vai fazer com que o povo de Israel seja livre. E nós começamos a pensar, por que que Deus já não escolhe alguém adulto? Por que que Deus não escolhe alguém que está preparado? Porque assim, o homem quer levantar pessoas, mas Deus, ele quer escolher, Deus, ele quer preparar para depois levantar. E nesta manhã nós estamos numa manhã de consagração, uma manhã de preparação, porque Deus quer te escolher, quer te preparar para depois te levantar. Tem pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não querem ser preparados por Deus. Mas Deus diz: eu não tenho pressa, o povo vai continuar sofrendo, porque o meu projeto vai acontecer. A mulher vai ter que passar pelo período de gestação, ela vai ter que passar pelo sofrimento para depois gerar. Nós entendemos, e Manoá vai chegar para sua esposa e vai dizer: olha, eu preciso que o anjo fale comigo, eu preciso que o Senhor também confirme esta palavra sobre mim. E ele vai falar com Manoá, vai dizer: olha, a tua esposa vai gerar, mas tenho porém, este menino desde o seu nascimento foi escolhido, foi separado, foi consagrado para ser um nazireu de Deus, para ser alguém separado por Deus. E Manoá vai falar ao anjo: olha, me ensina a ter sabedoria para instruir este menino, me ensina como que eu vou cuidar desta criança. E nós, como pais, nós temos que ter este cuidado, como que nós estamos preparando, ensinando os nossos filhos para viver os projetos de Deus, como que nós estamos instruindo os nossos filhos para viver as promessas de Deus. A Bíblia vai dizer que em
então ela vai começar a gerar, e ele vai ser nazireu, consagrado ao Senhor. A palavra consagrado quer dizer separado para uso especial de Deus. Tem pessoas que não entendem. Nós trabalhamos a semana toda, eu acordo todo dia 6 horas da manhã, durmo 1 hora da manhã, e nós num domingo pela manhã sair do nosso lar, vim até aqui, é porque nós queremos ter uma vida consagrada, é porque nós queremos ser separado para uso especial de Deus. Ora baixandarabacandaramarrai. Porque Deus não escolhe, Deus não prepara, e Deus não usa de qualquer maneira. Deus diz, olha, ele vai ser separado desde o seu nascimento. O voto de nazireado, nós sabemos, para ser um nazireu, ele precisava cumprir alguns ritos. O primeiro, ele não poderia beber vinho, ou qualquer produto derivado da uva. Também não poderia cortar o seu cabelo, porque ele precisava mostrar para as pessoas que ele era um nazireu. Não poderia rapar o seu cabelo. Em terceiro, o nazireu não poderia colocar a sua mão em um cadáver, porque ele precisava estar puro para manter a sua pureza cerimonial. Então diz Deus para Manoá: seu filho será, este menino será nazireu. Nasce Sansão. O nome Sansão quer dizer sol, esplendor, aquele que vai trazer luz, aquele que vai iluminar. A Bíblia Sagrada, ela aponta pelo menos 3 personagens que foram escolhidos para ser nazireu desde o seu ventre, a saber, Sansão, Samuel e João Batista. Desde o seu nascimento foram escolhidos por Deus para ser nazireu. Alguns pensam Jesus era nazireu. Não, Jesus ele era nazareno, porque ele era de origem de Nazaré. Jesus ele não era nazireu, porque ele transforma a água em vinho, ele coloca a mão no defunto e ele faz ressuscitar. Então o nazireu ele tinha esses 3 quesitos que precisava fazer, e a Bíblia vai dizer que no Velho Testamento o Espírito de Deus não era chamado tanto como Espírito Santo. Ele se apossava da pessoa para usar ela. Ele pegava ela com força e começava a usar aquela pessoa. E a Bíblia diz que Sansão agora nasce. Sansão vai crescer, Sansão vai ser instruído, mas quando ele cresce, certamente agora a sua mãe de tanto falar: meu filho, você é um nazireu, você não pode beber bebida forte, você não pode cortar o seu cabelo, você não pode tocar em cadáver. Mas o problema de Sansão é crescer. O problema de Sansão é pensar que agora ele já cresceu e ele manda no seu próprio nariz. O problema de Sansão é que ele cresce e ele acha que ele pode fazer qualquer coisa. Eu vim nesta manhã com a autoridade do céu te dizer: tem pessoas que nunca vão poder crescer, porque se crescer um pouquinho, esquece de Deus. Tem pessoas que nunca vão enriquecer, porque se enriquecer um pouquinho, esquece de Deus. Sansão ele cresce. Sansão agora pensa que pode fazer, ele vai ter experiências com Deus, vai ser usado por Deus, mas ele começa a tomar caminhos que não agradavam a Deus. E o primeiro caminho que Sansão vai tomar é querer casar com as mulheres dos filisteus, porque a ordem de Deus era: você vai ser aquele que vai libertar o meu povo, mas não vai fazer aliança com o inimigo. E agora ele vai querer casar com uma mulher da terra de Timina. E quando ele está indo para casar-se com esta mulher, a Bíblia diz que vai aparecer um leão, e ele vai pegar aquele leão, vai matar ao meio, e vai deixar o leão, vai chegar até lá, vai passar os dias, e na sua volta, ele vai passar por aquele caminho novamente, e ele vai ver o cadáver daquele leão, e havia abelhas e havia mel,
E agora Sansão vai tomar da sua mão, vai colocar naquele cadáver, vai pegar aquele mel, vai começar a comer pelo caminho e vai levar até a sua casa. Ele agora começa a quebrar os princípios de Deus sobre a vida dele, porque nós vivemos dias que estão tantos pregadores triunfalistas, que eles vêm aqui dizer que quem tem promessa não morre, mas eu vim nesta manhã te alertar, quem tem promessa, se desviar da presença de Deus, ele morre e vai para o inferno, porque já foi falado aqui sobre o livre-arbítrio, e Sansão, ele poderia ter tomado outro caminho, mas ele quis ir lá ver o que havia acontecido com o leão, e quando ele olha o leão, pega o mel e começa a chegar na sua casa, a Bíblia vai dizer, Juízes capítulo de número 14, que ele vai chegar e vai dar para os seus pais daquele mel, mas não vai contar a sua origem. Sansão estava fazendo algo escondido dos homens, mas os olhos de Deus estavam sobre ele. Ele vai levar aquele mel para dentro da sua casa, que ele havia tirado daquele cadáver. Ele começa a desobedecer as ordens do Senhor, e ele agora vai levar para os seus pais, vai contaminar os seus pais com aquele mel. E a Bíblia diz, e vai passar os tempos, e Deus continua usando Sansão, porque o Espírito Santo se apossava dele, usava ele, e ele fazia. Mas Sansão agora vai novamente sair, e vai ir até uma terra chamada Soreque, vai até o vale de Soreque, e ele encontra ali uma mulher chamada Dalila. Vale de Soreque, para os irmãos entender, quer dizer lugar de plantação de uva. Então, o único lugar e o último lugar que Sansão poderia ir, era um lugar onde tinha uva, mas ele vai desobedecer a ordem do Senhor, e vai até o vale de Soreque, vai conhecer Dalila, vai começar a se relacionar com Dalila, vai fazer aliança com o inimigo, e agora começou a revelar os seus segredos. E a Bíblia diz que ele começa a contar, falar parábolas para Dalila, até que vai chegar o dia que ele vai revelar o seu segredo. E quando ele revela o seu segredo, ele vai começar a viver as consequências da desobediência. E qual é a primeira consequência da desobediência? Sansão vai perder a sua força. Ora machura mandaramai. Sansão, ele recebia a possessão do Senhor sobre a vida dele, agora ele perde a sua força. E você já está fazendo um exercício mental e pensando, quantas pessoas que perderam a força na jornada, quantas pessoas que não têm força para estar na casa do Senhor, porque aos poucos foram desobedecendo a palavra de Deus, a ordem do Senhor. Primeiro, ele perdeu a força. Segundo, ele vai perder a visão, porque a Bíblia diz que os homens, os inimigos furaram seus olhos. Ele perdeu a visão. Primeira consequência, perde a força. Segunda consequência, ele perdeu a visão. E a terceira consequência, ele se torna escravo, porque a Bíblia diz que agora Sansão, aquele homem que era forte pela presença do Senhor, vai ser conduzido pelos filisteus, vai ser amarrado numa moinha, e vai começar a fazer um serviço de animal, que é moer, que é trabalhar, porque é assim, quem desobedece, ele perde a força, ele perde a visão, e ele se torna escravo. E a Bíblia diz que agora Sansão vai ser levado ao templo do deus Dagom, os deuses dos filisteus, para zombarem dele, para rirem da cara dele. E Sansão agora está ali, e ele vai pedir para um dos moços, para que se coloque junto dos pilares do templo. E a Bíblia diz que Sansão vai ver que o seu cabelo começa a crescer, ele vai se arrepender, vai pedir perdão, e vai dizer
para aquele menino: coloca-me junto aos pilares. E a Bíblia diz que quando eles estão adorando ao Deus Dagom, Sansão é tomado pelo Espírito Santo e ele vai derrubar aquele templo. Mas o mais triste é que na morte do Sansão, ele derrotou mais inimigos quanto ele estava em vida. Que na morte de Sansão, ele matou mais pessoas do que quando Deus estava dando oportunidades para ele. Agora Sansão vai morrer entre os seus inimigos e desonrados, porque ele escolheu andar pelo caminho da desobediência. Perde a força, perde a visão e se torna escravo. Para concluirmos, porque precisamos, abra sua Bíblia, Hebreus 5, 8 e 9. Presbítero irmão Josias: mas se eu obedecer, se eu escolher andar no caminho da obediência, se eu escolher ser obediente à palavra do Senhor, a Bíblia diz, o escritor anônimo aos Hebreus: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Se nós escolhemos o caminho de obediência, a Hebreus faz referência a Jesus. Ainda que ele era filho de Deus, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Tem pessoas que acham que servir ao Senhor é só alegria. Não, Deus vai nos ensinar através dos sofrimentos, mas através dos sofrimentos nós vamos aprender a obedecer. Eu vim nesta manhã com ousadia do céu para declarar sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre a igreja do Rio Pequeno: se você escolher o caminho da obediência, Deus vai te usar, Deus vai te preparar, Deus vai te levantar. Orabachanda Candaraia, o Espírito Santo não vai agir como no Velho Testamento, mas ele vai agir como já foi falado nesta manhã, e o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. O que é o Espírito Santo? É aquele que nos dá força para vencer os dias a dia. Ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo é ter força para vencer as lutas. Orabacanda, Arabachandaraia. É por isso que nós estamos em uma manhã de consagração, dizendo: Deus, eu quero ser separado. Orabacanda, Alamachanda, Aramacandaraia. Nos últimos dias, Deus tem me despertado. Vai vir tempos difíceis, mas Deus vai levantar homens e mulheres com coragem e ousadia. Eu quero ser o primeiro. Quem vai ser o segundo? Levanta a mão ao céu. Alabau, alabadara xandarabacandaraia. Ainda que ele era filho, aprendeu pela obediência. Qual é o nosso maior exemplo? Não é Cristiano Ronaldo, que tem milhões de seguidores. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que era filho poderia ficar assentado à destra de Deus, olhando para a terra sofrendo, e ele dizer: eu não vou não, eu não quero não, mas ele disse: eu vou fazer a vontade do meu Pai. Oramacanda, Alamachandaraia. Quem vai fazer a vontade do Pai, se coloque de pé nesta manhã, porque eu quero orar com você.
Eu vou obedecer, mas filho, tu sabe que tu vai passar, não importa, eu vou obedecer. E a Bíblia diz, e ele vai aprender a obediência através daquilo que ele padeceu é sofrimento. Alamachura, Uramacandaramachandaraia. Chega de ser crente mais ou menos, chega de ser crente que de dia adora o mundo e à noite vem adorar a Deus. Chega de esperar o primeiro domingo para vir no culto de Santa Ceia, tomar a Santa Ceia, batia no peito e falava das religiões tradicional, mas faz igual eles. Alabababa, Alamachura, Alabacanda, Orobadaraçai. Ana Júlia vai louvar o Senhor. Eu quero orar, só quem tem coragem vai sair do seu lugar e vai vir à frente. Jesus vai batizar nesta manhã, Jesus vai te encher nesta manhã. Não é para pular, pular é bom, pular é manifestação, pular é dizer, olha, eu sou cheio, mas Deus vai te dar força para vencer dentro do teu lar. Eu quero os jovens, adolescentes aqui na frente. Já era para vocês estar correndo aqui, jovem. Já era para vocês estar aqui. Deus quer levantar geração cheia do poder de Deus. Chega de oba-oba, chega de palavras bonitas. É tempo de nós falarmos de Jesus. Alabadaraçai, Alamandukia, Alabadacandorebinácia, Alababá, Eboquedábia, Alabadachura, Olepacauê, Elebudi, Calaçai. Porque nós temos tudo, queremos tudo, menos dizer, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Mas eu me alegro, porque sabemos que aqui o André, um exemplo para nós. Seu país passou e passa por dificuldades, mas Deus enviou ele para cá, para preparar ele, para levantar ele, para usar ele. E nós, o que estamos fazendo? Porque é assim, se nós temos um carro, nós queremos dois. Se nós temos uma casa, nós queremos duas. Mas nesses últimos dias, Deus vai levantar aqueles que o profeta Joel profetizou. E há de ser o que? Nos últimos dias derramarei do meu espírito. Joel não falou, eu vou dar dinheiro. Ele falou, eu vou encher do meu espírito, vossos filhos profetizarão. Levanta a mão aos céus. Quem não é batizado com o Espírito Santo, peça para ser, porque Ele está nesta manhã e Ele vai te encher. Ele vai te encher de ousadia. Se prepare, porque Ele vai começar a te dar visões. Ora, bacalabadarabai. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando eu sou longe de ti. Perdoa o meu coração.
das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem Consolador, não sai daqui. O meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração parou, fostes o intercessor, o meu ajudador, o meu consolador fiel. Consolador, Sinta a alegria do céu nesta manhã. não sai daqui. Meu peito dói, minha Sara alma feliz nesta chora manhã. se tu sair. É escolhido dele. Consolador, É você que ele vai usar nesses últimos dias. mora em mim. Sinto vazio quando sou longe de ti. Amém. Labau vai calabá, mão levantada aos céus. E estavam todos reunidos no cenáculo. De repente veio um som, um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Labau, labadakawa calabai, labadashura, alabacanda. Jesus começa a renovar crentes nesta manhã. Começa a renovar crentes nesta manhã. Começa a renovar crentes nesta manhã. Jesus começa a encher, Senhor. Alabau, labacura saia. Jesus começa a colocar na mente desses adolescentes, desses jovens, projetos, Senhor. Eles são separados, eles são escolhidos. Jesus, reveste, Senhor, reveste esses adolescentes com a tua presença. Labau, porque nós escolhemos, Senhor, o caminho da obediência.
Nós escolhemos, Senhor, o céu. Senhor, eu libero uma palavra sobre os pais que aqui estão. Nossos filhos serão os libertadores desta geração. Nossos filhos, Senhor, serão os pregadores desta geração. Nossos filhos serão a voz que clama no deserto. Alau, alabadacau, saia. Jesus, ao. Se alguém chegou nesta manhã com um sentimento que perdeu a sua força, perdeu a sua visão, Senhor, e se tornou escravo, mas pelo poder que há no teu nome, Jesus, pelo poder do teu nome, nós te pedimos, Senhor, fortalece, traz visões do céu e traz a libertação, em nome. Em espírito, em verdade.